capítulo 22, versículos 1 a 10, diz assim a palavra de Deus. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jedida e era filha de Adaías de Boscate. Segundo Reis 22, versículo 2. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: vá pedir ao sumo sacerdote Ilquias que conte o dinheiro que foi trazido à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo. Que esse dinheiro seja entregue aos que dirigem a obra e tenha seu encargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra da casa do Senhor para repararem os estragos do templo, aos carpinteiros, aos construtores e aos pedreiros, e que comprem madeira e pedras lavradas para repararem os estragos do templo. Mas não é necessário que prestem contas do dinheiro que lhe foi entregue, porque são honestos. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã foi falar com o rei e lhe deu relatório dizendo: os seus servos contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu encargo a casa do Senhor. Depois o escrivão Safã anunciou ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Até aqui a palavra do Senhor. Oremos. Pai amado e bendito, te louvamos, Deus, pelo privilégio de nos reunirmos nessa manhã. Como é bom, Senhor, rever os meus irmãos, adorarmos juntos ao Senhor, cultuarmos a Ti, cantarmos louvores, ouvirmos testemunhos, ofertarmos, Deus, também. Deus, é um privilégio nos reunirmos como Tua igreja. Senhor, eu te peço que o Senhor fale aos corações por meio dessa palavra, que tanto falou ao meu coração e tanto me abençoou, que teu povo também seja abençoado, edificado, fortalecido no poder do Espírito Santo, e que Cristo, nosso Senhor, seja exaltado em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem sentar. Pedir ao diácono Giovanni que reforce lá com o pessoal que estiver lá fora para entrar, só ficar aí mesmo aqueles que estão de serviço. Glória a Deus, Deus é bom. Irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, num dos evangelhos, ele conta uma parábola, obrigado, meu irmão, que diz de um homem que encontrou um tesouro perdido no campo. Aquele homem encontrou, a Bíblia não fala em detalhes, é uma parábola que é escrita em um versículo, e diz que ele encontrou um tesouro escondido no campo, e ao ver aquele tesouro, ele foi e comprou todo aquele campo para adquirir aquele tesouro que lá estava. O texto está em Mateus, não precisa abrir, capítulo 13, versículo 44, e diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Jesus está falando aqui do reino de Deus, da salvação, que quando encontramos a salvação em Cristo Jesus, quando encontramos a vida eterna, nós devemos nos alegrar e estar dispostos a nos desfazer de tudo que for necessário para adquirirmos essa vida eterna que é nos dada gratuitamente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas essa manhã eu não falarei dessa parábola, que está lá em Mateus capítulo 13, mas eu quero usar essa parábola como uma ilustração do que eu falarei a seguir. Falar acerca de um rei chamado Josias, um bom rei, um rei que foi piedoso, não foi perfeito, teve uma morte talvez precipitada por uma precipitação dele em uma guerra que talvez ele não devesse ter ido, e morreu em Megido, a batalha de Megido. Josias não foi um homem perfeito, como eu também não sou, nem você, mas foi um homem notável. E esse homem teve um encontro que mudou a sua sorte. Esse homem teve um encontro que, assim como esse homem da parábola que Jesus nos conta em Mateus 13, mudou a sua sorte, mudou a sua vida, mudou tudo para ele. E o que foi que o rei Josias encontrou? O rei Josias encontrou-se com a palavra de Deus. O rei Josias encontrou a lei do Senhor. Nós temos um relato paralelo de Josias, muito parecido com o de 2 Reis, lá em 2 Crônicas.
Reis e Crônicas, Samuel, Reis e os livros de Crônicas cobrem o mesmo período, só que Crônicas foca nos reis de Judá, que é um livro escrito depois do exílio, então ele volta para o povo de Judá, contando a história do povo de Judá, e Samuel, 1º Reis, e 1º e 2 Samuel, 1º e 2º Reis, que na Bíblia hebraica é uma literatura só, Samuel e Reis, e Crônicas também, depois que foi dividido, contam a história dos reis de Israel e de Judá. Então, esse ano, na nossa leitura bíblica, nós estamos lendo 1º e 2º Reis, e ano que vem leremos Crônicas. Mas vá a 2º Crônicas 34, porque o cronista, ele está logo depois na sua Bíblia, logo à frente de Reis. O cronista nos destaca algo muito importante a entendermos sobre Josias. 2º Crônicas 34, apenas o versículo 3. Ele introduz de forma praticamente igual a Reis, falando que ele tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, reinou 31 anos, fez o que era reto aos olhos do Senhor, nos caminhos de Davi. Mas no versículo 3 de 2º Crônicas 34, diz assim: no 8º ano de seu reinado. Só uma observação, quantos anos ele tinha, para quem é bom de conta aí? Ele tinha 8 anos quando ele começou a reinar. E agora no 8º ano do seu reinado, então ele tem aproximadamente 16 anos, não sabe a data do aniversário dele. Mas, para simplificar, Josias então tinha quantos anos? 16 anos. Um jovem. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, sendo ainda jovem, Josias começou a quê? A buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém dos lugares altos, dos postes da deusa Azerá e das imagens de escultura e de fundição. Bem jovem, usamos o termo hoje adolescente, que não está errado, mas é um termo mais recente, né? Eu, quando trabalhava no Geração Ação, às vezes eu até preferia falar de jovens mais novos, porque muitos tratam os adolescentes como crianças grandes. Os adolescentes têm que ser tratados como jovens em formação. E os jovens não como adolescentes tardios, mas como adultos mais jovens. A gente tem um problema muito sério em nossa cultura de tratar os adolescentes como crianças maiores e os jovens como adolescentes eternos. E tem adolescente que tem gente com 40 anos, com a minha idade, aí, quase 50 anos, que acha que é adolescente ainda. Mas é um problema sério. Principalmente entre os homens, infelizmente, é essa a tendência. Outro dia, conversava com uma pessoa, falava, estou com um problema, uma pessoa conhecida, o marido só quer jogar videogame o dia inteiro. Mas tem quantos anos? 25 anos. Tomou vergonha na cara ainda. Nada contra o cara jogar videogame, mas o dia inteiro. Enfim. Mas os nossos jovens, com 16 anos, têm que ser tratados como adultos jovens, como jovens adultos em formação. E não como crianças mimadas grandes que, desde que tire uma nota boa na escola, está tudo certo. Se você faz isso com seu filho, você está fazendo muito mal a ele. Trate seu filho como um adulto em formação e peça a Deus que dê maturidade a ele. Pois o rei Josias é um exemplo de alguém que, com 16 anos, começou a buscar o Senhor. E ele não precisava de reinar, ele já era rei. Ele já era o rei de Judá há 8 anos. Ele não começou a buscar Deus para se dar bem, como muitos fazem hoje, para ganhar dinheiro, ou posição ou status. Ele começou a buscar Deus, que ele teve consciência que ele precisava buscar o único Deus vivo e verdadeiro. Mas volte lá para 2º Reis, ou melhor, perdoa. Volte sim para 2º Reis 22, antes de nós irmos a outro texto. Olha o que Josias fez, agora um pouquinho mais à frente. Com 8 anos ele foi estabelecido como rei, por causa de um contexto complicado lá do povo de Judá. Com 16 anos ele começou a buscar ao Senhor. E aqui em 2º Reis 22, a partir do versículo 3, fala que no 18º ano, me desculpa fazer isso de novo, mas quantos anos ele tinha mais ou menos ainda? Começou a reinar com 8, estamos no 18º ano dele? Quem dá mais? Daniel já entendeu, né, Daniel? Ele está rindo assim, né? Peraí, ele tinha 8 anos quando começou a reinar, ele está no 18º ano do seu reinado. Quantos? 26 anos, ainda um jovem. O que ele começou a fazer? Com 26 anos aproximadamente. Versículo 3, 2º Reis 22. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: vá pedir ao sumo sacerdote Ilquias que conte o dinheiro que foi trazido à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram ao povo. Que esse dinheiro seja entregue aos que dirigem a obra e tenha seu encargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra da casa do Senhor, para repararem os estragos do templo, aos carpinteiros, aos construtores e aos pedreiros, e que comprem madeira e pedras lavradas, para repararem os estragos do templo.
mas não é necessário que prestem contas do dinheiro que lhes foi entregue, porque são honestos. Olha que interessante. Ele confiava tanto naqueles profissionais, que ele falou, entrega o dinheiro e deixa eles repararem. Claro que ele viu depois o resultado. Você entrega o dinheiro para o profissional, não precisa prestar contas, não, e não vê o trabalho feito, aí deu complicado. Mas ele viu que o templo do Senhor estava sendo restaurado. E aí Josias empreende essa ação de reformar o templo do Senhor, porque ele decidiu buscar a Deus, e ele entendeu que o templo era central na adoração a Deus, e ele pediu, mesmo jovem, com aproximadamente 26 anos, que o templo fosse restaurado. E aí o que a gente vai ver aqui, irmãos, é que algo aconteceu na vida do rei. Algo aconteceu que impactou profundamente a sua vida, o seu reinado e todo o povo de Judá. E aí eu quero seguir o conselho do meu amigo Diácono Valquir e dividir essa mensagem em... Cadê a Adriana? A Adriana não está hoje, mas está lá em Campo Grande. Em 3 pontos. Primeiro, uma descoberta, depois uma reação e depois uma resposta. Uma descoberta feita pelo sumo sacerdote Ilquias, uma reação do rei Josias e a resposta de Deus diante daquele cenário. Vejamos primeiro, então, a descoberta do sacerdote. Versículo 8 de 2 Reis 22. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safã, achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã foi falar com o rei e lhe deu o relatório, dizendo, os seus servos contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu encargo a casa do Senhor. Depois o escrivão Safã anunciou ao rei, o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Acharam o livro do Senhor, que já é uma coisa um pouco estranha, né, irmãos? Era o povo de Deus, o povo do livro, como muitos chamam, os cristãos chamavam mais no passado. O povo que segue a lei de Deus, o povo que deve conhecer a lei de Deus, mas o livro estava perdido. Mas não é à toa, irmãos, porque o avô de Josias, o terrível rei Manassés, foi um péssimo rei, um rei cruel. Atribuem a Manassés, isso não está na Bíblia, mas a tradição hebraica atribui a Manassés o assassinato do profeta Isaías. Para calar a voz profética, dizem alguns que ele colocou Isaías dentro de um tronco de árvore, tirou o miolo do tronco, enfiou Isaías ali dentro e cerrou o tronco da árvore com Isaías dentro. Olha o quão cruel era Manassés, avô de Josias. Mas algumas coisas a Bíblia fala diretamente sobre ele. Volte alguns capítulos aí para o capítulo 21. O avô de Josias, Manassés, fala no versículo 2 do capítulo 21, fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, Ezequias tinha reformado a adoração, Manassés destruiu tudo. Havia destruído, levantou altares a Baal, fez um poste da deusa Azerá, como o que Acabe, rei de Israel, havia feito, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. O rei de Judá, Manassés, edificou altares na casa do Senhor, a respeito da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 atos da casa do Senhor. E olha que coisa horrível, diz o verso 6. E queimou o seu filho em sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médios e feiticeiras. Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Esse homem terrível, que chegou a entregar seus filhos, possivelmente, na adoração a Moloque, que era um deus que eles entregavam. Havia uma estátua, contam alguns estudiosos, uma estátua que ela era oca por dentro e tinha umas mãos assim, ela era suprida, enchiam aquela estátua de brasas incandescentes e colocavam as crianças ali que eram queimadas. E às vezes eles tocavam tambores bem altos enquanto isso acontecia, para que os pais não ouvissem o choro das crianças enquanto eram consumidas pelas chamas. Que coisa horrível, irmãos! As pessoas hoje acham normal matar uma criança dentro do ventre. Não estamos muito diferentes daquele povo em nossos dias. Mas o rei de Judá fez isso. E Josias foi livre disso porque o seu pai Amon, que também foi um péssimo rei, não foi o filho que foi entregue nas mãos de Moloque. Senão Josias sequer teria existido. Que coisa terrível, irmãos. Talvez você tenha tido essa experiência, talvez sua mãe tenha passado pela trágica experiência de ter praticado um aborto. E às vezes você pensa, meu Deus,
Eu não fui o que foi abortado, mas poderia ser eu, e você está aí, louvado seja Deus, que Deus preservou com vida. Mas, irmãos, aquele homem praticou toda sorte de coisas terríveis. Mais à frente ele se arrepende. Crônicas nos conta isso, o livro de Reis não conta, mas conta do arrependimento do péssimo rei Manassés. Mas o estrago já estava feito. Adoração a Baal, a Azerá, a Moloque, toda sorte de deuses dos falsos deuses. E aí vem o seu filho, Amon, que reinou somente 2 anos, mas fez o que era mal também aos olhos do Senhor. Então Josias tinha um péssimo referencial de avô e um péssimo referencial de pai. E nessa confusão ele com 8 anos começa a reinar em Judá. Então não é de surpreender que o livro da lei tivesse perdido, irmãos. Com um rei como Manassés, adorando outros deuses, com um rei como Amon, que reinou só 2 anos e não fez nada demais, o templo estava destruído e o livro da lei totalmente perdido. Mas olha que coisa curiosa. Volte comigo lá em Deuteronômio capítulo 17. Além de já ser terrível pensarmos que o livro da lei estava perdido, lá em Deuteronômio 17, algo curioso que é dito sobre os reis. Deus já prevê que o povo ia querer um rei, e lá em Deuteronômio 17, 14, ele fala disso. Aí ele dá a orientação que não voltasse para o Egito, não multiplicasse para si cavalos, não tomasse muitas mulheres, tudo que Salomão fez, e por isso o juízo de Deus veio não sobre Salomão, mas sobre o reinado do seu filho Roboão. Mas no versículo 18 Deuteronômio, capítulo 17, diz assim, Deuteronômio 17, 18. Também quando se assentar no trono do seu reino, mandará escrever num livro uma cópia desta lei, feita a partir do livro que está com os sacerdotes levitas. O rei terá esse livro consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei, e estes estatutos para os cumprir. Ele fará isso para que o seu coração não se exalte sobre os seus irmãos e não se desvie do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim prolongará os dias do seu reino, ele e os filhos dele no meio de Israel. Deus determinou que o rei tivesse uma cópia da lei do lado dele e lesse todos os dias. Então a lei estava perdida, e se a lei não estava, nem sabia onde estavam a lei do Senhor, como é que o rei ia ler? Mas encontraram a lei, voltando lá 2 Reis 22. Primeiro ponto, a descoberta do sumo sacerdote Ilquias, achou a lei de Deus dentro do templo e leu para o rei. E agora, o que vai acontecer? O livro da lei foi encontrado, o sacerdote entregou para o escrivão leu para o rei. Alguns estudiosos entendem que aqui é todo o Pentateuco que foi encontrado, os 5 primeiros livros da Bíblia, outros entendem que é o livro de Deuteronômio que acabamos de ler. Imagina Josias escutando o que nós acabamos de ler. Escutando Deus falando que o rei teria que ter uma cópia da lei e ler todos os dias. E ele nem sabia que aquele livro existia. Qual vai ser a reação de Josias? Então, primeiro ponto, nós vimos que houve a descoberta do sacerdote. E agora qual vai ser a reação do rei? Versículo 11, de 2 Reis 22. Quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas roupas. Isso era um sinal de luto, de quebrantamento. Quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas roupas. Então deu ordens a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo, olha o que diz o versículo 13, leia comigo em voz bem alta, o versículo 13. Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, a respeito das palavras deste livro que foi encontrado, porque é grande o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porque os nossos pais quando o rei ouviu as palavras da lei, as palavras da lei, ele se quebrantou. Ele ficou com medo, irmãos. Ele temeu a Deus porque ele viu, a gente está fazendo tudo errado. Os nossos pais fizeram tudo errado. Deus determinou uma série de mandamentos e o povo estava totalmente desviado dele. E aqui eu aprendo algo, irmãos, que a gente deve tomar um cuidado muito grande. O que o rei estava fazendo quando descobriu o livro da lei perdido? O que ele estava empreendendo? Ele estava fazendo um palácio de marfim para ele? Ele estava fazendo, como fez Salomão, um grande palácio para sua esposa, que era de outro povo? Ele estava fazendo uma obra para trazer água para Jerusalém? Ele estava
empreendendo uma nova batalha. O que o rei Josias estava fazendo quando encontraram o livro da lei? Estava reformando o templo. Estava trabalhando para Deus. E aqui eu aprendo algo um alerta que falou muito ao meu coração, eu quero compartilhar com os irmãos. Às vezes você está na igreja, você está fazendo a obra de Deus, você está reformando o templo, mas se você não conhecer e não seguir o livro da lei, de nada vale. Mas eu estou reformando o templo, eu estou trabalhando no ministério, eu estou trabalhando na intercessão, eu estou trabalhando no serviço de culto, eu sou diácono, eu sou pastor. Não interessa, se não lermos, compreendermos e seguirmos o livro da lei, não adianta se cobrir debaixo dessa laje. E olha que essa laje é forte, que o pessoal do jiu-jitsu se joga aqui e ela não caiu até hoje, que Deus continue sustentando. A laje desse prédio é firme. Está firme e forte, né? Às vezes a gente ouve o pessoal caindo para lá e para cá e ela está aqui resistindo. Mas não adianta. Não basta reformar o templo. Não basta fazer a obra de Deus. Precisamos conhecer a vontade de Deus. E onde conhecemos a vontade de Deus? Na palavra de Deus. Josias estava fazendo a coisa certa. Josias estava buscando a Deus. Josias estava reformando o templo. Josias estava botando a casa em ordem. Mas ao ouvir a palavra de Deus, ele não ouviu assim, que bom, meu filho, você está fazendo tudo certo. Ele falou, a gente fez tudo errado e Deus está irado contra nós. Então a gente precisa conhecer a palavra de Deus. E é algo muito sério, preste muita atenção, isso falou muito forte no meu coração. E eu creio que se for da parte do Espírito Santo, ele vai também falar ao seu coração. Josias estava fazendo a coisa certa, mas estava debaixo de maldição. E muita gente hoje tem medo de maldição hereditária, porque meu pai divorciou, minha mãe fez besteira, que não sei o quê. Meu irmão, se você está em Cristo, se você confessou Cristo e segue a Jesus, acabou, toda a maldição foi cancelada. A obra de Jesus na cruz não precisa ser acrescentada, nem por psicologia, nem por nada, ela precisa ser crida. Jesus morreu na cruz. Claro que a gente vai desenvolver a nossa vida com o Senhor, mas a obra de Jesus é suficiente, toda a maldição foi cancelada. Não precisamos acrescentar nada à obra dele. Agora, tem muita gente que está na igreja e está preocupada com a maldição disso, ou atravessa a rua quando vai passar numa encruzilhada. Porque quando era pequeno eu chutei o prato com macumba lá na rua e fica cheio de medo. Irmão, foi tudo cancelado em Cristo. Agora o risco é da gente estar debaixo da maldição de Deus, se não seguirmos o que ele coloca em sua palavra. Mesmo fazendo a obra de Deus. Então Josias estava fazendo a obra de Deus. Josias estava reformando o templo, estava fazendo a coisa certa, mas não sabia que estava debaixo da ira de Deus, o seu povo, porque não estava seguindo aquilo que Deus havia prescrito. E como ele descobriu? Através da palavra, irmãos. Então a palavra de Deus é fundamental para agradarmos a Deus e vivermos para a glória dele. Eu, com tristeza, atesto, assim, percebo que o povo evangélico, de forma geral, conhece muito pouco a Bíblia. Passou-se o tempo em que era chamado de povo da Bíblia. As pessoas, eu não estou falando de conhecer versículo de cabeça, não, que tem pessoas que têm uma memória melhor do que outras, embora isso seja uma prática muito boa, memorizar versículos. Mas as pessoas não conhecem os livros da Bíblia, muitos sequer leram toda a Bíblia. Ontem tivemos um presbitério, que uma vez por mês está sendo aos sábados, eu conversava com o pastor Álvaro de Queimados, e ele falava, há uma expectativa que mais de 50%, acho que 53% do povo brasileiro não lê nada. A rede social acessa tudo. A expectativa é acho que de mais de 4 horas por dia que as pessoas ficam penduradas naquelas baboseiras que passam no seu celular. Mas literatura ninguém lê. Aí o pastor Álvaro falava para mim, e na igreja o corte é o mesmo. Isso quer dizer que mais da metade dos seus membros não lê nada. Ele falava, e não lê nem a Bíblia. Então, a maioria dos crentes hoje não lê a Bíblia, não conhece a Bíblia, não conhece doutrina, não conhece teologia, está debaixo da maldição de Deus e não sabe. E acha que está tudo bem porque está no templo fazendo a reforma. Cuidado. Meu papel é te alertar e eu me esforçar para eu fazer o que eu estou falando. Agora, cada um vai prestar contas a Deus. Pastor não é o pai de ninguém, eu tenho só 3 filhos. Queria ter mais, mas só tive 3. Cada um vai prestar contas a si diante de Deus, de si diante do Senhor. Não me jogue um fardo além do que eu já tenho. Não basta servir na igreja, a gente tem que ler a Bíblia, tem que conhecer a palavra de Deus para saber qual é a vontade de Deus para nós, irmãos. Josias, quando ouviu a palavra de Deus, ele teve uma reação muito interessante. Porque ele reconheceu que estava errado, assim como aquela pessoa que eu testemunhei há pouco. E ele podia falar, então o que Deus manda? Mas ele quis consultar o Senhor. E aqui eu vejo a perfeição da conciliação de 2 amigos que nunca deveriam andar separados. A palavra e a oração. Porque Josias lê a Bíblia. E ele pede para consultar ao Senhor. Então você tem que ler a Bíblia e tem que orar. Eu tenho que ler a Bíblia e tenho que orar.
Se você está lendo muito a Bíblia, glória a Deus, mas você tem orado muito também. Você tem orado muito, glória a Deus, mas você tem lido a Bíblia também? Porque o desconhecimento da Bíblia, lá em Provérbios tem um versículo muito marcante, que fala que aquele que desobedece a lei, alguma coisa assim, até as suas orações são abomináveis. Não adianta, mas eu oro 10 horas por dia. Uma vez eu vi de uma pessoa que chegava em casa do trabalho tarde, não dava nem atenção para a família, ia ficar orando 4 horas. Que bom que ele queria orar, mas a Bíblia manda a gente cuidar da família. Então ele podia estar falhando e não cuidar da sua casa. Então a gente tem que ler a Bíblia e tem que orar. E Josias fez isso. Ele ouviu a palavra de Deus e ele falou, vão consultar o Senhor, porque a ira de Deus contra nós é grande. O que a gente vai fazer agora? E os homens foram consultar. E aí chegamos ao terceiro ponto dessa mensagem. O primeiro, a descoberta do sacerdote. O segundo, a reação do rei, que se quebrantou ao ouvir a palavra de Deus. E o terceiro, a resposta de Deus. O que Deus vai dizer? Eu creio, irmãos, que muitos arraiais evangélicos hoje, muitos apostariam que Deus ia falar, Josias, mas você é tão bonzinho, Josias. Você está buscando ao Senhor desde jovem. Você tem tudo, você não precisava me buscar. Você está me buscando, tá bom, Josias. Vem para cá, amigão. Eu estava no quarto chorando, esperando você chegar para orar comigo. O bispo volta que fala isso, né? Que tinha um líder de jovens que falava para ele, Jesus está lá no seu quarto tristinho, doido para você falar com ele, e você não vai, ele fica triste, choroso. Esse não é o Jesus da Bíblia. Ele quer falar com a gente em oração, mas ele não é esse Jesusinho que muitos pregam. Então muitos vão falar, Deus vai falar, Josias, você é tão bonzinho, tão legal. Esquece essas coisas aí que eu botei da lei, o importante é o amor, o importante é que você me ama, e eu te amo também, e vai ficar tudo bem no final. Será que foi isso que Deus respondeu a Josias? Olha o que diz o versículo 14. Então o sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Ulda, esposa de Salum, encarregado das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tikva, filho de Arás. A mulher era do cara que guardava as roupas, mas era uma mulher de Deus. Às vezes Deus levanta pessoas simples, ou pessoas que não têm muita visibilidade, mas que buscam o Senhor. Eles foram lá com a profetisa Ulda, que era a mulher do guarda-roupa. E essa mulher tinha algo de Deus para passar para aquele povo, para aquele rei. Eles lhe contaram o que havia acontecido, diz o versículo 15, e ela disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, digam ao homem que os enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei desgraça sobre este lugar e sobre todos os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que o rei de Judá leu, por terem me abandonado e queimado incenso a outros deuses, para me provocarem a ira, com todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. O que Deus falou para o rei? Você leu lá que se o povo fizesse aquilo tudo de errado, eu ia julgar? É isso mesmo, é isso que eu vou fazer. Eu vou trazer desgraça. E se você continuar lendo o livro, isso de fato se abate sobre Jerusalém. Os babilônios invadem Jerusalém, Jerusalém é tomada, o templo é queimado, é destruído. Se você quiser ler mais em detalhes do que aconteceu na própria Bíblia, leia o livro de Lamentações de Jeremias. Nos seus 5 capítulos, escritos em forma de acróstico, é uma poesia. Cada versículo começa com uma letra do alfabeto hebraico. Por isso são 22 versículos em alguns capítulos e 66 em outros, porque são triplicadas 22 letras do alfabeto hebraico. Em forma poética, Jeremias descreve a desoladora destruição de Jerusalém. Então Deus fala, eu falei que ia fazer, eu vou fazer. Eu vou trazer desgraça sobre esse povo. Irmãos, a gente precisa abrir os olhos. O que a Bíblia diz que vai acontecer, vai acontecer. Muita gente fica esperando os sinais, e os sinais acontecem. Mas o que Deus falou que vai acontecer, irmãos. Se Deus proclamou juízo, o juízo vai vir, e é isso que ele fala. Fala para ele que o juízo vai vir. Pode avisar ele que é isso mesmo. Deus não veio com um papinho, não, deixa disso. Não, é isso mesmo. Eu falei que ia trazer juízo e vou trazer juízo. Mas há um alento no versículo 18. Mas ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor, digam o seguinte, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu. Visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante do Senhor, quando ouviu as ameaças que fiz contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam objeto de horror e de maldição, rasgou as suas roupas e chorou diante de mim, também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. Por isso deixarei que você morra e seja sepultado em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar. Então eles levaram essa resposta ao rei. E de fato isso aconteceu. Josias morreu antes de Jerusalém ser tomada pelos caldeus, pelos babilônios. Mas Deus não voltou atrás, irmãos. Deus não falou assim, não, mudei de ideia. Deus não muda de ideia.
Deus não é mãe, como um herege recentemente falou. Esse mesmo herege, Ed Renekiewicz, que falou que Deus muda de ideia em outras palavras. Deus não muda de ideia. Deus falou, vou fazer e fez. E de fato isso aconteceu. Então, meus irmãos, a palavra de Deus se cumpre. A palavra de Deus, o que Deus fala, Ele cumpre. Ele não é homem nem filho do homem para que se arrependa nem para que minta. E a gente precisa temer, irmãos, porque a gente acha que está tudo bem. Mas eu estou na igreja. Como se a gente estivesse fazendo um favor para Deus. Eu já vou para a igreja, eu já tenho um ministério, eu já evangelizo às vezes alguém na rua, está tudo bem. Se a gente não conhecer a palavra de Deus, a gente não vai saber qual é a vontade dele para a nossa vida. A gente pode estar debaixo da ira de Deus, achando que está tudo bem. Josias estava reformando o templo, mas não percebeu, até ser exposto à palavra de Deus, a sua real situação. Quero concluir com algumas aplicações. Primeira coisa, a história de Josias nos ensina que aquele dito popular, filho de peixe, peixinho é falso. É fake news. Isso não é verdade. O avô de Josias foi um rei cruel, terrível. O pai de Josias foi um mau rei. E ele foi um homem piedoso que Deus poupou do juízo que traria e trouxe depois. Então não pense assim, mas meu pai, mas minha mãe, cada um vai prestar contas a si diante de Deus. Seja você, talvez, o ponto de inflexão na sua família. Todo mundo fez tudo errado, mas a partir de você, eu vou buscar a Deus, vou fazer as coisas certas e vou honrar o Senhor com a minha vida. Independente do que fizeram os meus pais. Na Bíblia, filho de peixe, não necessariamente peixinho é. Segunda coisa, outra aplicação, esse relato nos ensina que a gente tem que parar com essa coisa de achar que o jovem tem mais é que curtir a vida, se relacionar com um monte de pessoas, e beber, e encher a cara e curtir, porque depois ele vai ter responsabilidade de adulto. Não pense assim, não estrague a vida do seu filho. O jovem tem que ter responsabilidade desde cedo. Eu estava montando uma sapateira, aí fui pregar a parte do fundo assim, aí Daniel quis ajudar, pode vir, só cuidado para não martelar o seu dedo. Também se martelar, tu vai aprender que dói. Então, mas vai lá com cuidado. Aí a Raquel quis ajudar, eu falei, meu Deus, nem tanto. Mas ela foi, vamos lá. Eu falei, Daniel, ajuda a sua irmã, devagar. E martelo de verdade, mano, não peguei martelo fake, não. Vamos lá. O garoto com 7 anos tem que saber montar uma sapateira. E quando ele casar, ele tem que ajudar a mulher dele em casa. Então vamos botar para trabalhar, pode trabalhar. Outro dia ele estava com a furadeira lá me ajudando a parafusar um negócio do João. Dá responsabilidade dos teus filhos. Raquel já sabe passar aspirador na casa, agora eles estão querendo lavar a louça. Lavar a louça a gente está indo com calma, porque é perigoso, né? A gente não deixa eles... Esse dia ele cortou banana para a irmã. Papai, olha aqui, eu cortei a banana para a Raquel. Eu falei, ai meu Deus, qual faca ele usou? Fiquei quase... Tremi na base. Aí essa daqui era uma faca sem serra, glória a Deus. Eu falei, então essa aqui, aquela de cabo preto, aquelas ali que são as facas de carne, não chega nem perto. Mas com essa aí você pode cortar. Vai cortar coisa para tua irmã, vai aprender a trabalhar desde cedo. Então a gente tem que botar as nossas responsabilidades sobre os nossos jovens. Os pais hoje estão muito querendo poupar os jovens. Não, mas ele tem que estudar, ele tem que prosperar na vida e cria eternos adolescentes imaturos que nunca crescem na vida. Aí casa com 40 anos na cara, a mulher reclama, não sai do celular, não sai do videogame, não faz uma compra, não passa uma vassoura na casa. Toma vergonha, meu irmão. Os jovens têm que ter responsabilidade. Josias, com 16 anos, estava lá fazendo as coisas, buscando ao Senhor. Com 26 anos, ele empreendeu uma reforma no templo. Não para de tratar seu filho adolescente como se fosse uma criança eterna de 5 anos. Você vê o pai, meu filhinho, quantos anos ele tem? 25. Pô, vergonha na cara, o cara tem que casar, trabalhar, para de palhaçada. Os jovens têm que ter responsabilidade. Quantos aí estão com uma Bíblia igual a minha Nova Almeida atualizada, ou uma Almeida Revista atualizada, ou uma Almeida Revista corrigida? Levante assim um pouquinho só. Essa Bíblia teve início por causa de um homem chamado João Ferreira de Almeida, um português pastor, que serviu em umas ilhas distantes. Ele começou a traduzir a Bíblia com 16 anos. A primeira tradução dele foi um desastre, mas depois ele melhorou. Mas com 16 anos ele começou a traduzir a Bíblia. Então vamos dar responsabilidade para os nossos jovens. Josias logo jovem, para de pensar, mas ele tem que curtir, ele tem que distrair. Teu filho tem que conhecer Jesus, irmão. Teu filho tem que conhecer a palavra de Deus, teu filho tem que conhecer a Deus em oração, teu filho tem que estar presente e a atmosfera da igreja ser familiar a ele, para que esse seja um lugar não estranho, mas um lugar que ele ame estar. Dependente se ele tem 7, 8, 10, 12, 15 ou 16 anos. Então, primeira coisa, filho de peixe nem sempre peixinho é. Segundo, vamos dar responsabilidade para os jovens. E terceiro, precisamos ler e conhecer a palavra de Deus. Lembra da parábola do tesouro escondido no campo? Ali Jesus está falando do reino de Deus. Mas eu queria parafrasear para a palavra de Deus. A gente precisa conhecer a palavra de Deus, irmãos. A gente precisa conhecer essa palavra.
eu fico, assim, triste, mas assim, a gente tem que fazer o que é possível. Mas os crentes hoje são muito analfabetos bíblicos, irmão. Eu não falo só das igrejas, eu falo da nossa igreja. O povo da nossa igreja, pessoas com responsabilidade na igreja, conhecem pouco a Bíblia e doutrina. Pelo amor de Deus, vai crescer quando? Tem muita gente na igreja que já era para estar dando aula e ainda está precisando aprender as coisas. Vamos crescer, cara. Vai esperar até quando? Ano que vem a gente vai começar a organizar uns cursos. A gente não tem ministrado o CETEB, talvez voltemos. A gente tem mais 2 cursos a serem ministrados. Eu vou pedir que todos os trabalhadores da igreja passem. Se você não tiver interessado em aprender um mínimo de doutrina, não é fazer IBRMEC, ou ser um Nelson da vida, não, que estuda, faz pós, faz um monte de coisa, não. Nem tanto. Nem eu que estou fazendo curso de hebraico. Não precisa. Mas o mínimo, todo trabalhador da igreja tem que saber, irmãos. O mínimo de doutrina, o mínimo de teologia, o mínimo de Bíblia. E a maioria das pessoas não sabe. E aí, quando vem a tempestade, a casa cai. Então, irmãos, a gente precisa se firmar na doutrina. A gente precisa conhecer a palavra de Deus. A gente precisa... mas se fizer isso, vai ter menos trabalhadores na igreja. Não interessa. A gente enxuga. É melhor ter menos gente, mas investir no crescimento espiritual das pessoas do que inflar a igreja e depois ter um monte de problema de um monte de gente que não conhece Bíblia, não conhece doutrina e arruma problema onde não tem. Precisamos conhecer a palavra de Deus, irmãos. Eu quero descer em paz à sepultura. Mas ninguém aprendeu a Bíblia. Problema, eu dei oportunidade, eu não quis, aí vai prestar contas a Deus. Mas eu vou descer em paz à sepultura, e se você for no meu sepultamento, você vai me ver com um sorrisão nos lábios. Já falei isso. Mas se você não for, fica tranquilo, eu vou no seu. Gente, cristão tem que lidar bem com a morte, gente. Ontem um pastor perguntou para mim, qual é o seu melhor desejo? O que você mais espera dessa vida? Aí veio na ponta da língua, eu falei, mas eu vou escandalizar o irmão, né? Eu espero morrer, eu espero meu sepultamento, que eu vou estar com Jesus, vai estar tudo bem, deixa o povo se virar aí. Mas eu tenho 3 bonequinhos para criar, né? Não vou deixar minha esposa nessa situação. Mas eu não falei não para não escandalizar o irmão. Mas a gente tem que lidar bem, irmãos. Você não crê que Jesus é o Senhor? Você não quer que você vai morrer, você vai para o céu? Não precisa ficar desejando nem buscando a morte, não. Então vamos jogar na frente do ônibus. Não faça isso. Mas assim, não tem que temer a morte, não, gente. A gente não confia para onde a gente vai, ou você tem dúvidas? Aí. Então quero descer em paz à sepultura. Eu trabalhei para o povo conhecer a Bíblia. Se não conhecer, o problema é de cada um vai prestar contas a Deus. Mas eu me esforcei para que o povo conhecesse. Agora você precisa conhecer, irmão. Eu preciso conhecer. Porque senão você corre o risco de, assim como Josias, estar reformando, está trabalhando no templo, e não está vendo que as coisas não estão bem. Na sua vida, talvez no seu casamento, talvez na sua família, talvez na sua vida com Deus. Priorize conhecer a palavra de Deus. Priorize lançar-se nos caminhos do Senhor. Deus vai te honrar. Mas ninguém lê, ninguém sabe, eu não tenho ninguém para falar da Bíblia. Procura alguém, Deus vai colocar alguém no teu caminho para conversar sobre as Escrituras. A Outlet tem uma experiência lá na Metodista de ter feito um clube de leitura que foi uma benção. Deus dá estratégia, mas decida conhecer a palavra de Deus, enquanto é tempo. Josias foi poupado pela sua piedade. E Deus continua poupando aqueles que decidem conhecê-lo, aqueles que decidem amá-lo, aqueles que decidem se lançar. A Bíblia fala que Esdras decidiu firmemente no seu coração, Esdras 7:10, conhecer a palavra de Deus e ensiná-la. Tem mais um verbo que eu esqueci agora, acho que é guardar, ensinar, conhecer, guardar e ensinar, se não me engano. Esdras 7:10, se quiser você verifica lá. Precisamos, eu falo assim, brincando e tudo, mas são coisas, quer dizer, não muito brincando, né? Mas a gente precisa conhecer a palavra de Deus. E a gente precisa reconhecer que, por mais que a gente conheça, a gente não é apto para cumprir todas as exigências da lei. Mas nós temos um intercessor por nós, Jesus Cristo. Ele cumpriu toda a palavra. Lá em Mateus 5,17, não precisa abrir, mas Jesus falou que ele não veio abolir a lei, veio cumpri-la. E ele cumpriu toda a lei de Deus. Ele não teve nenhum pecado. E esse é o evangelho, essa é a boa notícia. Se a má notícia é que se não conhecemos as exigências da lei e não andarmos conforme Deus determina, estamos debaixo de maldição, o evangelho, a boa notícia é que Jesus Cristo veio tomar a maldição em nosso lugar. Ele morreu na cruz, maldito aquele que for pendurado no madeiro, diz lá na lei. E ele foi pendurado no madeiro, sem pecado, ele derramou o seu sangue, ele morreu em meu lugar, ele morreu em seu lugar. Esse é o evangelho. Que talvez você pense, tudo bem, então eu conheço a palavra de Deus, estou todo errado, como essa pessoa que falou comigo ontem.
Em outras palavras, eu destruí a minha casa, eu destruí a minha família, a mulher sábia edifica o seu lar, eu não fui sábia, a minha família está destruída. Ela reconheceu que ela desonrou os princípios de Deus e isso trouxe dano para a sua casa. Mas há uma esperança para nós. Jesus Cristo tomou a maldição em nosso lugar. Ele morreu a nossa morte, Ele morreu em nosso lugar para nos apresentar diante de Deus. Então creia nisso, volte-se para o Senhor enquanto é tempo. Busque a face de Deus, busque conhecer a Deus na palavra. Ah, mas eu não vou fazer teologia, mestrado em teologia, não vou fazer faculdade de teologia. Conheça o que Deus te der para conhecer, mas conheça a palavra de Deus. E conheça pelo menos o básico que precisamos conhecer para tentar viver uma vida que agrade ao Senhor. Eu oro ao Senhor que gere essa fome em nossos corações. Fome pela palavra de Deus. Fome por comer dessa palavra. Fome para crescermos e amadurecermos. A começar pela liderança da igreja. Mas a todos nós, membros da nossa igreja, crescermos e conhecermos melhor a Bíblia e as doutrinas que nós tiramos dela. E reconhecer que Jesus Cristo é aquele que cumpriu toda a lei para nos livrar da maldição da lei. Mas pelo seu Espírito, Ele aplica as verdades da lei para vivermos de modo que agrade ao Senhor. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Vamos orar.